Como que um avião pode ficar sem combustível a 12 km de altitude? No vídeo de hoje a gente vai falar do caso de um Boeing 767 que acabou virando um planador de mais de 100 toneladas simplesmente porque alguém esqueceu de fazer uma simples conversão de unidade. Em 1978, a Boeing começava o desenvolvimento da linha 767, a sua primeira aeronave bimotor wide-body, que é o termo que se usa para quando você tem corredor duplo no avião. E essa linha contava com várias novidades tecnológicas, com destaque para displays eletrônicos. Em valores da época, a aeronave custava 40 milhões de dólares. O avião da nossa história é o Boeing 767-200, que fazia o voo 143 da Air Canada entre Montreal e Edmonton, com escala em Ottawa, em 23 de julho de 1983. A equipe de comando era bastante experiente, com o capitão Robert Pearson tendo mais de 15 mil horas de voo e o primeiro oficial Maurice Quintal com mais de 7 mil horas de voo. Enquanto o avião voava sobre Red Lake, Ontário, a uma altura de 41 mil pés, que é mais ou menos 12,5 km, o alarme do sistema de alerta da cabine disparou, indicando um problema com a pressão de combustível. Os pilotos imaginaram que se tratava de um problema na bomba de combustível e a desligaram, pois a ação da gravidade ainda seria capaz de levar o combustível aos motores. O computador de bordo indicava, de forma errada, que nem a gente vai ver mais para frente, que havia combustível suficiente para voo. Pouco tempo depois, o motor esquerdo apagou e os pilotos, em contato com o controle de tráfego, desviaram o voo para Winnipeg. O controle de tráfego afirmou que estavam a 120 milhas náuticas, que é mais ou menos 222 km, do aeroporto de Winnipeg naquele momento. Enquanto procediam com a mudança de rota e se comunicavam com o controle de tráfego, ouviram um novo alerta. Dessa vez, indicando que todos os motores tinham falhado e, em seguida, o motor direito realmente parou de funcionar. O 767 foi um dos primeiros aviões a ter um sistema eletrônico de instrumentos de voo, que operava com a eletricidade gerada pelos motores. Como eles estavam sem motor, o sistema se tornou inoperante, restando apenas alguns instrumentos que eram energizados pela bateria de emergência. Os instrumentos restantes forneciam informações o suficiente para pousar o avião. No entanto, não havia informação sobre a velocidade vertical da aeronave, que indicaria a taxa de descida da mesma, uma informação necessária para calcular quanto tempo a aeronave poderia permanecer planando. Nesse momento, a torre de controle de Winnipeg afirmou que estavam a cerca de 65 milhas náuticas de lá. Os motores também alimentavam sistemas hidráulicos do avião. Com a perda deles, um sistema de backup é acionado, que consiste em turbinas que geram energia pelo movimento do ar. Logo, à medida que a velocidade diminuía, menos energia estava disponível para os sistemas hidráulicos, que são essenciais para um bom controle no momento de pouso. Não fazia parte do treinamento dos pilotos situações como essa e nem havia descrito nas instruções de emergência da aeronave os procedimentos a se realizar numa situação sem motor. Por sorte, o capitão Pearson tinha muita experiência com planadores e usou todo esse conhecimento para evitar um desastre com o voo. A primeira informação que Pearson precisava era da velocidade que ele deveria manter para planar. Com seu conhecimento prático, ele estimou que seria por volta de 220 nós, que dá uns 407 km por hora. Como eu já falei antes, o avião não estava apresentando a taxa de descida. Então ele e o Quintal, que era o copiloto, ficaram em constante contato com o controle de tráfego aéreo, pois o controle poderia informar a altura que eles estavam pelas informações coletadas por radar. Então, eles estimaram que a cada 10 milhas náuticas o avião perdia cerca de 5 mil pés de altitude. Com isso, ele poderia calcular a razão de planeio, ou seja, a relação entre a distância percorrida horizontalmente em relação à altura que desce. Vamos fazer essa conta de razão de planeio e vamos aproveitar e transformar todas as unidades para o Sistema Internacional de Medidas, ou o Sistema Métrico para facilitar, que é o que a gente está mais acostumado. Tá? Para isso, eu vou utilizar uma calculadora que eu já falei sobre ela aqui no canal, que é a Speed Crunch. Eu vou deixar linkado o vídeo, tanto aqui no vídeo, tanto na descrição, para você poder checar lá como é que funciona essa calculadora, tá bom? Então, o controle de tráfego falou para eles que eles, a cada 10 milhas náuticas, que eles avançavam horizontalmente, eles perdiam 5 mil pés de altitude. Então, eu vou colocar aqui distância igual a 10 milhas náuticas, né, que em inglês aqui seria nautical mile, só que eu quero que
a calculadora armazene isso em quilômetros, tá? Então, em quilômetros. Repara que já apareceu para mim o valor aí de 18,52 quilômetros, tá? Eu acho que eu não preciso colocar todas essas casas decimais, então eu vou diminuir aqui a precisão só para 3 casas decimais, é mais do que o suficiente para o que a gente precisa aqui. Então, enquanto o avião percorria essa distância horizontal, perdia uma altitude de 5.000 pés. Então, eu vou colocar aqui de perda de altitude, 5.000 pés em inglês é foot. E eu também quero que isso apareça em quilômetros para a gente ter uma melhor noção do que está acontecendo numa unidade que a gente já está mais acostumado. Então, está aí 1,524 quilômetros. A razão de planeio é a divisão da distância horizontal pela perda de altitude. Razão planeio é a distância dividido pela perda de altitude. Então, eu tenho o valor de 12,15. Usualmente, a gente costuma falar da razão de planeio como se fosse uma proporção. Afinal de contas, é uma divisão, certo? Distância percorrida horizontalmente dividida pela perda de altitude. Então, o que significa esse 12,15? Significa que a cada 12,15 km percorridos horizontalmente, tem uma perda de altitude de 1 km. Geralmente a gente não representa as casas decimais, afinal de contas, muito dificilmente você vai ficar com a velocidade do avião constante durante muito tempo. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a razão de planeio é 12 por 1. A gente tira as casas decimais, tá? Só para você ter uma ideia da ordem de grandeza dessa razão de planeio. Só para a gente ter uma noção se esse valor é muito ou pouco, tá? Uma aeronave que é desenvolvida para ser um planador, ou seja, um planador real, costuma ter pelo menos uma razão de planeio de 30 para 1. Ou seja, só vai perder 1 km no percorrer de 30 km horizontais. Tá? Então, esse avião, né, esse Boeing 767, ele não é feito para ser um planador, ok? Então, eles estavam realmente numa situação muito complicada. Eles estavam perdendo a altitude em uma taxa relativamente alta. Vamos dar uma olhada num gráfico aqui para a gente entender um pouco melhor o que significa essa razão de planeio e ter uma outra visualização disso. Eu estou aqui no GeoGebra, que é um programa bem legal quando você precisa mostrar alguma coisa relacionada à matemática. A gente pode descrever a nossa situação aqui da seguinte forma. Esse ponto zero é o ponto no qual eles começaram a pedir para a torre de Winnipeg informações sobre a altitude em que eles estavam. E eles foram pedindo essa informação de altitude. Periodicamente, eles chegaram à conclusão de que, após 10 milhas náuticas, que a gente viu que é 18,5 km, eles perdiam 1,52 km, tá? Que é esse ponto aqui. A gente pode marcar um terceiro ponto no gráfico, que seria o ponto onde eles estariam se não houvesse perda de altitude. Esse ponto onde está o meu mouse aqui. Com esses 3 pontos, a gente descreve um triângulo, certo? Esse triângulo que está marcado aqui no gráfico. É um triângulo retângulo. E a gente tem aqui esse ângulo, que seria o ângulo de descida, que tem o valor de 4,71 graus. Ok? Fica mais fácil a gente enxergar esse ângulo se eu mudar a proporção dos eixos, tá? Então eu vou botar a proporção do eixo de 10 para 1, deve ser suficiente. E vou dar zoom aqui. Pronto. Com base no ângulo, eu posso entender a razão de planeio de uma outra forma. Eu posso entender a razão de planeio como sendo a cotangente do ângulo de descida. Boa parte de vocês deve estar acostumado com a palavra tangente. O que é tangente? Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A cotangente é o inverso da tangente. Então, é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Distância sobre altitude, que nem a gente viu lá nas contas de razão de planeio da forma como a gente tinha feito anteriormente. Tá? Só para mostrar que existe esse conceito de cotangente, eu vou primeiro verificar se a minha calculadora está com unidades em graus. Não, então vou passar aqui para unidades em graus. E vou chamar aqui cotangente de 4,71. E a gente tem aí 12,137, aproximadamente 12 que nem a gente tinha visto anteriormente. Então quem teve um pouco de dificuldade de entender a razão de planeio, talvez fique um pouco mais fácil de enxergar matematicamente aí com a visualização de um triângulo, e a razão de planeio nada mais é do que a cotangente do ângulo de descida. Tá bom? No momento que eles terminaram de fazer essas contas, a torre de controle informou a eles que eles estavam a uma altura de 35.000 pés. Com essa informação e com as contas que eles tinham acabado de fazer, eles poderiam saber qual é a distância máxima que eles iam conseguir atingir com esse avião, pelo menos do ponto de vista teórico.
Vamos ver essa conta. Eu vou chamar isso de distância máxima aqui na calculadora. A primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar essa altitude que está em pés para quilômetros, para ter um valor em uma unidade que eu estou um pouco mais acostumado. E o que significa esses 35 mil pés? Essa é a altitude que o avião está naquele momento. E, obviamente, que ele vai ter que levar essa altitude até a zero para pousar, certo? O que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que se eu sei o quanto que o avião perde de altitude, eu posso estimar o quanto que ele avançou horizontalmente. Afinal de contas, cada 1 km de perda de altitude, ele avança 12 km horizontalmente, certo? É isso que significa a razão de planeio, falado de uma outra forma. Então, se essa é a minha perda de altitude, né, eu quero transformar esses 35 mil pés na altitude zero, ou seja, eu vou descer todos os 35 mil pés, para eu saber o máximo de distância que eu vou conseguir avançar horizontalmente, basta multiplicar por 12, que a gente viu que era aproximadamente a nossa razão de planeio. Fazendo essa conta, eu tenho resultado aí de cerca de 28 km. Naquele momento, eles estavam a cerca de 65 milhas náuticas de Winnipeg. 65 milhas náuticas em quilômetros, 120 quilômetros. Matematicamente, parece então que era possível eles chegarem a Winnipeg. Só que tem algumas situações aí que a gente precisa estar atento. Primeiro, todas as nossas contas estão considerando que o avião vai manter a velocidade de 407 km por hora, que era a velocidade que o comandante tinha feito a conta de que ele deveria manter. Mas, obviamente, que para pousar, eles não vão conseguir pousar a 407 km por hora. Então, durante esse trajeto, eles iam ter que diminuir essa velocidade. E a própria descida do trem de pouso, por exemplo, vai fazer com que o avião diminua a velocidade, tendo em vista que vai ter mais resistência do ar. Então, eles não poderiam considerar que eles iriam ter efetivamente 128 km para avançar. Existe ainda um segundo fator. O transponder do avião não estava ativo. Tá? O transponder seria um instrumento que daria uma localização mais precisa de onde estava o avião. Tá? Então, o controle de tráfego estava usando apenas o radar primário deles para estimar a localização do avião. Então, eles não podiam confiar 100% nesses dados que eles estavam obtendo e precisavam, portanto, trabalhar com uma margem de segurança. Então, com certeza, eles não iriam conseguir chegar em Winnipeg, por mais que matematicamente pareça que sim. O copiloto Quintal, então, ele propôs descer em um aeródromo em Gimli, onde ele havia servido como piloto para a Força Aérea Canadense. Segundo a torre de controle, a distância para Gimli era de 45 milhas náuticas, que dá aproximadamente 83 km, o que seria mais seguro. Eles teriam uma margem de segurança maior para trabalhar, e não uma margem de segurança tão pequena como no caso de Winnipeg. Então a gente consegue perceber aí no mapa que em termos de distância realmente Gimli era mais próximo que de Winnipeg. Os pilotos então começaram a desviar o voo para Gimli e começaram o procedimento de descida. Um dos primeiros procedimentos é descer os trens de pouso, que tem na parte mais de baixo do avião e o que tem na parte do nariz do avião. Só que como eles estavam sem sistema hidráulico, eles podiam contar simplesmente com a gravidade para forçar esses trens para baixo. O trem da parte da barriga do avião, por assim dizer, desceu sem problemas e travou, mas o do nariz não. O do nariz não travou na posição correta. Quando eles estavam se aproximando da pista, o Pearson percebeu que eles estavam muito rápido. Então ele precisava diminuir um pouco a velocidade do avião. A velocidade já tinha descido um pouco por causa do efeito aerodinâmico dos trens de pouso, mas ele ainda precisava descer um pouco mais. Então ele precisou fazer uma manobra de deixar o avião inclinado com relação ao vento para aumentar a área de contato com o ar e, portanto, diminuir a velocidade. E ainda tem mais um fator nessa descida que eles descobriram quando estava com o avião praticamente para pousar ali na pista do aeródromo de Gimli. Tá? E o Quintal não tinha como saber disso, ele não sabia que o aeródromo estava fazendo isso, que estava tendo uma corrida de kart, tá? Numa das pistas, que era a pista que tinha comprimento suficiente para eles pousarem um avião daquele porte. E além disso, estava tendo acampamentos ao redor da pista também, com famílias, crianças andando de bicicleta, enfim. Tinha um potencial muito grande de ter um desastre ali. Tá? E como o avião estava sem os motores funcionando, as pessoas não ouviram um avião, certo? Elas simplesmente se tocaram que tinha um avião para pousar quando estava praticamente em cima. Quando o trem de pouso principal tocou na pista,
o Pearson freou com toda a sua força e isso acabou causando o estouro de 2 pneus, tá? E como o trem de pouso do nariz da aeronave não tinha travado, o nariz passou a se arrastar no chão da pista. Isso acabou sendo bom por um lado, porque diminuiu a velocidade do avião, então o avião não saiu da pista e nem atingiu nenhuma das pessoas nem nenhum dos acampamentos. Por sorte, nenhum dos 61 passageiros sofreu ferimentos graves, tá? Alguns sofreram ferimentos leves na hora do resgate, pois a traseira do avião ficou muito alto e as escorregadeiras não tinham altura o suficiente. Isso foi algo, inclusive, que foi mudado depois pela Boeing e as escorregadeiras agora têm tamanho suficiente para esse tipo de situação onde a traseira do avião fica muito alta. Bom, por sorte, então, a gente teve uma situação que, tendo em vista tudo o que aconteceu, era uma das melhores possíveis. Não teve nenhuma vítima, tinha uma pista próxima que, por mais que estivesse com atividade, ninguém da atividade ficou ferido, tá? Todos os passageiros do avião saíram praticamente ilesos, só um ou outro que tinha um ferimento leve, sem maiores problemas, mas resta saber por que um avião conseguiu levantar voo sem combustível o suficiente para ir até a sua localização final. E é isso que a gente vai ver agora. Toda vez que tem algum evento fora do normal com o avião, é montada uma comissão para levantar as causas desse evento e é feito um relatório. O relatório desse acidente mostra que houve uma série de fatores que culminaram no pouso forçado lá em Gimli. Foram diversos problemas de comunicação interna e também vários momentos onde os personagens envolvidos na história não seguiram os procedimentos que deveriam ter seguidos, os procedimentos que estavam previstos para serem seguidos nas regulamentações e nos manuais de operação, tanto da aeronave, tanto nos manuais de operação também da própria empresa. Mas para a gente aqui só um aspecto importa, a falha de conversão de unidade que aconteceu nessa história. Na época do incidente, o setor de aviação do Canadá estava passando por uma transição. Eles estavam saindo do sistema de unidades imperial para o sistema internacional de unidades, ou também chamado sistema métrico. O sistema imperial ele surgiu na Grã-Bretanha, mas obviamente que foi se espalhando pelo mundo através das suas colônias, como o próprio Estados Unidos, por exemplo. Nesse vídeo a gente chegou a usar algumas unidades do sistema imperial, como pés, por exemplo. Tá? Mas a gente também tem galões para medida de volume, tem libras para medida de massa. Tá? E o Boeing 767 ele foi o primeiro avião da Boeing a ser adquirido pela Air Canada que tinha o sistema métrico como sendo o sistema de medidas dos instrumentos do avião. Então a gente tem aqui o primeiro aspecto de toda a cadeia que levou a esse incidente lá em Gimli. As pessoas da empresa estavam acostumadas com o sistema imperial. Tá? Costume, nós humanos estamos muito ligados aos nossos costumes. Então as pessoas naturalmente trabalhavam com o sistema imperial. Chega um novo equipamento com um novo sistema de medidas, isso pode gerar problemas, porque as pessoas vão demorar um pouco a migrar para esse novo sistema de medidas, especialmente se os outros equipamentos da empresa, se os outras aeronaves, no caso da empresa, ainda usam o sistema imperial. Então esse é o primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração dentro desse incidente. Para chegar até o ponto final da viagem, que era Edmonton, o piloto tinha feito as contas de que ele ia precisar de 22,3 toneladas de combustível, ou seja, 22.300 quilos. Os técnicos da empresa eles já tinham verificado que existia no tanque 7.682 litros de combustível. Veja, o piloto deu a massa e os técnicos verificaram o volume. Isso é normal. Em aviação, em automobilismo também, para quem acompanha aí Fórmula Indy, Fórmula 1, geralmente o combustível ele é dado em massa. Tá? Por quê? Porque nessas duas áreas e em diversas outras, uma coisa que é sempre importante você saber é a massa do seu equipamento, no caso da aeronave. Tá? Então, por exemplo, você não pode sair pousando um avião com qualquer massa, porque o impacto com a pista pode danificar o trem de pouso e toda a estrutura. Tá? Quem determina isso é a massa para você poder calcular o peso e a força que vai atuar no momento que o avião tocar na pista. Agora, do ponto de vista prático, é mais fácil você medir volume. Tá? Por exemplo, o tanque de combustível tem lá as dimensões dele e você consegue saber o volume daquelas dimensões. Tá? E como que você relaciona volume e massa ou vice-versa? Usando densidade. Ok? Então vamos ver aqui qual seria a conta correta que
os técnicos de manutenção e também os pilotos deveriam fazer para descobrir o quanto de combustível eles precisavam colocar nessa aeronave. Segundo o relatório, a densidade do combustível que eles deveriam utilizar é 0,803 kg por litro. Repara aqui que a minha calculadora ela colocou em quilograma por metro cúbico. Isso é normal, tá? Que nem eu já falei no vídeo que eu explico o funcionamento dessa calculadora aqui. Ela transforma tudo para as unidades do sistema internacional. Então, no sistema internacional, os volumes costumam ser trabalhados em metro cúbico. Para a gente descobrir a massa de combustível que já estava presente no tanque, eu preciso pegar o volume que a equipe de manutenção averiguou que já estava no tanque e multiplicar pela densidade. Afinal de contas, densidade é massa sobre volume. Se eu quero saber a massa, basta eu pegar a densidade e multiplicar pelo volume. Então eu tenho aí essa resposta. Então, eu já tinha 6.168,6 kg de combustível no tanque. Para eu saber o quanto de combustível que eu preciso adicionar, eu preciso ter a massa necessária e subtrair dessa massa que já existe. A massa necessária é a que o piloto tinha calculado anteriormente, 22.300 kg. Então a massa que eu preciso adicionar ao tanque é a massa necessária menos a massa que já existe no tanque. Eu tenho aí então 16.131 kg. Como a gente já falou, é mais fácil trabalhar com volume quando a gente está falando de combustível, certo? Então, para a gente converter para volume, então o volume que eu preciso adicionar ao tanque é só eu pegar essa massa que eu preciso adicionar e dividir pela densidade do combustível. Então, eu descubro que eu tenho que adicionar aí 20 metros cúbicos, ou então, se eu quiser, eu posso converter isso para litros, para ficar um pouco mais fácil. Eu preciso adicionar aí 20.088 litros, tá? Ou muito provavelmente eles iriam arredondar isso para cima, 20.100 litros. Só que lembra que eu falei que eles estavam acostumados a trabalhar com o sistema imperial? Então, no sistema imperial a massa não é dada em quilogramas, a massa é dada em libras. E por uma falha de comunicação interna, a equipe de manutenção entendeu que o avião precisava estar com 22.300 libras de combustível no tanque, e não 22.300 quilos. Então vamos fazer agora as contas que os funcionários da empresa fizeram e vamos começar a perceber os erros que eles cometeram. Então, para começar, a massa necessária para eles, eu vou colocar aqui massa necessária erro, tá? Para ficar bastante claro que foi o valor errado que eles compreenderam, era de 22.300 libras, tá? Libras em inglês é pounds. A calculadora está em inglês, então 22.300 pounds. Repara, como eu já falei, que essa calculadora ela sempre converte o valor para unidades SI, tá? E aqui a gente já começa a perceber o problema. Repara que em quilogramas isso significa 10.115 quilos. Ou seja, eles já tinham entendido erroneamente a unidade e, por consequência, eles já iriam colocar menos combustível do que o necessário. Na verdade, menos da metade do combustível necessário para esse avião ir fazer a viagem até o final. Como eles estavam acostumados a trabalhar com o sistema imperial, eles foram buscar a densidade no sistema imperial. Aqui vale mais algumas explicações a respeito de densidade, tá? Todo material ele vai se contrair ou vai se expandir a depender de variações de temperatura. E isso independe se ele está no estado sólido, se está no estado líquido, se está no estado vapor. A única coisa que o estado vai influenciar é no quanto que vai se expandir e no quanto que vai se contrair. Tá? Mas todo material sofre esse ciclo de contração e expansão a depender de resfriamento ou de aquecimento. Tendo isso dito, é normal que eles tenham que consultar a documentação para ver o valor de densidade a ser utilizado. Afinal de contas, um dia pode ter uma temperatura diferente do outro. Então, eles precisavam consultar com frequência qual a densidade daquele momento que o abastecimento ia ser realizado. Ok? Só que, como a gente já viu, eles estavam acostumados a trabalhar no sistema imperial. E as tabelas do fornecedor também estavam no sistema imperial. Então, eles acabaram pegando o valor de densidade em libra por litro. Tá? E isso criou mais um ponto de erro nas contas deles, que a gente vai continuar vendo aqui. Antes de ver as contas, só para mostrar para vocês essa questão da variação da densidade com a temperatura, aqui está o exemplo da água. A gente sabe que quando a gente está na pressão atmosférica, a água
líquida se torna água sólida, né? Ou seja, a água se torna gelo em 0 graus Celsius. Então, por isso que tem essa reta aqui no gráfico da densidade. Mas repara que aqui, ó, mesmo no estado sólido, a densidade não é constante. A temperatura está diminuindo e a densidade aqui está aumentando. Repara também aqui, no estado líquido, que a densidade não é constante. A temperatura está aumentando e você tem um perfil descendente aqui, tá? A partir de cerca de 4 graus Celsius. Aqui tem um zoom no gráfico, na parte líquida, porque a água tem essa característica aqui de aumentar até 4 graus e depois diminuir. Tá? Em algum momento no futuro eu vou fazer um vídeo a respeito das propriedades da água e por que isso acontece, mas é só para mostrar para vocês que isso acontece com todos os líquidos. Eu não vou conseguir mostrar aqui o do combustível porque existem vários tipos de combustível, é muito difícil saber o que eles estavam utilizando, a composição exata do que eles estavam utilizando lá na época. Eu também não consegui achar a tabela do fornecedor, mas é só para vocês entenderem que esse padrão acontece para todo tipo de material. Então vamos lá para a conta que eles estavam fazendo. Então, eles pegaram a densidade do combustível, eu vou botar aqui densidade de combustível imperial, tá? Só para a gente saber que é em unidades do sistema imperial. E eles pegaram o valor de 1,77 libras, que lembra que em inglês é pounds, por litro. E o relatório mostra que eles acertaram, certo? Eles pegaram o valor certo. Nisso daí, eles não erraram. Eles simplesmente não se tocaram da questão das unidades. Tanto que repara aqui que a minha calculadora, que ela converte automaticamente para o sistema internacional, ela está me dizendo que 1,67 libras por litro é lá o 0,803 kg por litro que a gente já estava utilizando, né? Mostrando que os funcionários nesse ponto, eles não erraram, eles só não se tocaram na parte das unidades. E aí eles continuaram fazendo a conta, eles precisavam saber a massa que já tinha no tanque, então massa no combustível, tanque erro, que era o volume que eles haviam medido, 7.682 litros, vezes a densidade no sistema imperial. Aí agora eles precisavam descobrir a massa que eles precisavam adicionar ao tanque. A massa que eles precisavam adicionar era a massa necessária menos a massa que já existia no tanque. E eles precisavam pegar essa massa e transformar de volta para volume. Então, o volume que eles precisavam adicionar ao tanque, de acordo com as contas deles, eram essa massa dividido pela densidade imperial. E vamos colocar essa resposta em litros só para ficar mais fácil da gente entender. Então, eles chegaram à conclusão que eles precisavam adicionar 4.917 litros aproximadamente. E no relatório mostra que foi efetivamente isso que eles fizeram. Na verdade, eles até arredondaram para 5.000 litros para ter uma certa margem de erro ali. Então veja, ao invés de adicionar cerca de 20.000 litros que era o necessário, eles adicionaram só 5.000 litros. Então o avião voou com um quarto só da quantidade de combustível que precisava. Obviamente que ia dar ruim. O relatório também mostra algumas coisas muito interessantes. Ele mostra que foi um erro coletivo. Nem a equipe de manutenção, nem os pilotos sabiam responder exatamente o procedimento de conversão. As contas, por mais simples que fossem, foram feitas a muitas mãos e ninguém percebeu que a densidade estava na unidade errada. Todas as conferências que eles foram fazendo foram puramente numéricas, ninguém desconfiou das unidades. Eles pegavam a calculadora, um mostrava para o outro, parece que está certo. Numericamente, ninguém escreveu as unidades por extenso e ninguém se tocou das unidades erradas. O relatório também aponta que, se os envolvidos tivessem consultado o manual de operações de voo, o procedimento de conversão estaria descrito corretamente lá. No entanto, eles não tinham costume de seguir esse procedimento, pois em outros voos da empresa, com aviões mais antigos, a tripulação contava com um engenheiro de voo, e era esse engenheiro de voo o responsável por fazer essas contas. No entanto, lá no início do vídeo eu falei que eles estavam com esse avião moderno agora, e a empresa considerou que não era mais necessário ter um engenheiro de voo presente, tendo em vista que muitas das coisas que o engenheiro de voo precisava analisar, agora o avião fazia de forma automática e já apresentava os resultados para os pilotos. Então não precisava mais ter um engenheiro de voo ali para ficar monitorando isso. Só que tem um problema, a empresa não realocou essa atribuição de conferência do combustível para nenhuma outra pessoa envolvida, então ninguém estava acostumado a fazer esse tipo de conta, esse tipo de análise. Só que tem um outro aspecto agora desse acidente que, se você está acompanhando o vídeo até agora, você deve estar encucado com isso.
Você pode estar pensando o seguinte, pô, tudo bem que é uma situação que aconteceu há quase 40 anos atrás, mas naquela época não existia nenhuma indicação de combustível para os pilotos? A resposta é sim, existia, só que ela não estava funcionando. Nesse avião, o sistema de conferência de combustível era de um canal duplo, tá? De forma bem simplificada, o que significa isso? Eram dois sistemas que verificavam o volume de combustível e eles eram independentes. Ou seja, se um desse problema, você ainda tinha o outro, tá? Tudo em aviação, em qualquer outra área que envolva muito dinheiro, envolva também muito risco às pessoas envolvidas, costuma ter redundância. Tá? Então não é assim um sistema parar de funcionar, não tem mais nada. Não, tem outro ou outros. Tá? Então, se um parasse de funcionar, o outro ainda estava funcionando. Só que os manuais da empresa diziam o seguinte, os manuais do avião diziam o seguinte, se estivesse, no caso de operação com um sistema único, precisava ter a conferência do volume de combustível por um engenheiro, por uma equipe de manutenção, para conferir se o valor que estava sendo indicado estava realmente correto. Afinal, redundância. Esse sistema que está funcionando, pode ser que ele esteja funcionando de forma incorreta. Tá? Então, como não tem mais o outro, é bom que tenha uma terceira via de conferência, que é então a equipe de manutenção, quando o avião está lá pousado, e conferir a quantidade de combustível que está lá e verificar se você está batendo com a que está no sistema de indicação. E essa conferência ela foi feita tanto em Montreal, tanto em Ottawa, que foi a escala do voo. Tá? Então, nesse ponto aí, teoricamente, estava tudo certo. Só que tem um porém. A conferência é para quando você tem um sistema operando e o outro inativo. Quando você tem os dois sistemas inativos, que nem era o caso dessa aeronave, você não deve levantar voo. Essa aeronave não deveria nem ao menos ter saído do chão. E aí a gente precisa entender como então que ela saiu do chão, como que esses caras deixaram essa aeronave partir, mesmo com os dois sistemas de indicação avariados. Foi uma série de desentendimentos que levaram essa aeronave a sair do chão mesmo não podendo. Tá? Lembra lá no início do vídeo que eu falei que era uma aeronave nova, ok? Ou seja, a empresa ainda estava se adaptando com a aeronave e também a própria Boeing de vez em quando fazia atualizações nos procedimentos de segurança da nave, o que podia e o que não podia ser feito. Tendo em vista isso, já tinha acontecido algumas vezes na empresa da aeronave levantar voo sem estar seguindo à risca os procedimentos que estavam no manual de voo. Tá? Volta e meia acontecia algum pequeno probleminha, daí eles entravam em contato com a Boeing ou algum técnico conseguia resolver e daí eles iam atualizando os procedimentos do manual de operações. Então o piloto não achou estranho quando a equipe de manutenção disse que poderia levantar voo mesmo com os dois sistemas inoperantes. Então ele acabou levantando o voo por uma questão de costume da empresa, costume de não seguir à risca as instruções do manual, porque o manual vivia mudando, tendo em vista que era um avião novo. Bom, a gente já sabe que eles levantaram voo com um sistema de indicação de combustível inoperante. Como então que eles tinham qualquer tipo de retorno quando estavam em voo com relação a combustível? Eles tinham um sistema de controle de consumo de combustível. Em situações normais, o sistema de indicação automaticamente passava quanto de combustível existia no tanque para esse sistema de controle de consumo, porque daí esse sistema de controle de consumo ia dizer para a equipe, para os pilotos, quanto de combustível estava sendo consumido, de acordo com a potência do avião. Tá? Então, para eles terem uma noção de se vai conseguir chegar no ponto final ou não. Ok? E esse sistema estava funcionando. Só que como a passagem da indicação não estava, todas as entradas nesse sistema de consumo eram manuais. A equipe de reabastecimento informava para o piloto, foi colocado a quantidade que você pediu, o piloto colocava nesse sistema de consumo a quantidade então que ele achava que tinha dentro do tanque de combustível. Por isso que quando deu o alarme na cabine da perda do primeiro motor e depois do segundo motor, eles nunca pensavam que eram de combustível, porque eles achavam que a conta que eles tinham feito estava certa e que, portanto, o input, a entrada para esse sistema de controle também estava certa, só que na verdade não estava. Bom, o que a gente pode concluir dessa história toda? Foi o erro de unidade que levou esse avião a ter um pouso forçado em Gimli e a quase causar um desastre? Não, certo? Óbvio que o erro aconteceu,
mas se todos os procedimentos de segurança, se todos os procedimentos previstos nas diversas instruções do manual e de operação da empresa tivessem sido seguidas, isso nunca teria acontecido. Alguém iria perceber esse erro no meio do caminho. Inclusive, por mais que a habilidade dos pilotos nesse caso tenha sido excepcional, de conseguir fazer o pouso desse avião nas circunstâncias em que ele estava e sem causar nenhuma fatalidade, né, minimizando aí provavelmente ao máximo que era possível todo o desastre que poderia ter acontecido, eles acabaram sendo afastados da empresa durante um certo tempo. Depois eles voltaram, mas eles acabaram sendo afastados da empresa durante um certo tempo, quando a investigação mostrou que parte da responsabilidade desse acidente também era deles, por não terem seguido todos os procedimentos que estavam previstos, tanto nos manuais do avião, tanto nos manuais de operação da empresa como um todo. Tá? Obviamente, a Air Canada também sofreu punições, porque ficou bastante claro que o fluxo, né, a organização da empresa e o fluxo de informações dentro da empresa tinha vários problemas. Foram vários problemas de comunicação que aconteceram durante toda a história para culminar no que aconteceu lá em Gimli. Tá? Eu aqui resumi bastante para o vídeo não ficar absurdamente longo, mas no artigo lá no site eu deixo linkado o relatório, então se você tiver curiosidade você pode ver o relatório. Tem trechos do relatório que citam, por exemplo, que algumas contas foram feitas em papel e a pessoa acabou perdendo depois as contas desse papel. Enfim, são relatos um tanto quanto inesperados, são coisas que você não esperaria que acontecessem. E obviamente que parte dessas coisas também é culpa da empresa, afinal de contas, se existia a figura de um engenheiro de voo que fazia essa conta e esse engenheiro de voo agora a empresa considerou que não era mais necessário, parte das atribuições dele deveriam ter sido distribuídas para outros agentes e, obviamente, agentes devidamente treinados para essas funções. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar que mesmo um assunto simples, como conversão de unidades, né, sistema de unidades, ele pode fazer parte de uma gama de eventos bem maior e que pode desencadear efeitos indesejados, certo? Conversão de unidades costuma ser um assunto que é visto lá no ensino fundamental, nas primeiras aulas de ciências e depois é reforçado também no ensino médio, especialmente em física, no início do estudo de física, onde você vê as unidades, vê lá ordem de grandeza, vê conversão de unidades. E dependendo da graduação, se você já entrou na graduação, se você já passou por alguma graduação, se você fizer lá algum curso de exatas, ou mesmo também da parte de biológicas, você vai ver durante vários momentos conversão de unidades. E geralmente não é dado tanta importância assim, por parte do aluno, parece que é algo bem mecânico, certo? E na verdade é algo bastante essencial e que você precisa dominar, tá? Obviamente que hoje a gente tem várias ferramentas, eu mesmo utilizei aqui, né, uma calculadora que faz a conversão para você, mas você precisa ter noção do que tem por trás ali e especialmente você precisa ser claro na sua comunicação, tá? Esse que é o ponto aqui. Tudo bem, você tem várias ferramentas que faz isso para você, eu vou mostrar várias ferramentas durante todos os meus vídeos aqui, afinal de contas o canal é Ciência Programada, então eu vou mostrar programas que facilitam a vida, de vez em quando a gente vai escrever nossos próprios programas também, mas é importante que você tenha noção do que está acontecendo, certo? E que você saiba se expressar corretamente. Então, ficou bastante claro aqui nesse exemplo, pelo menos eu espero que tenha ficado bastante claro, que se as pessoas tivessem se comunicado de forma efetiva, né, se o piloto tivesse dito 22.300 quilos, se as pessoas tivessem, na hora das contas, colocado as unidades, sabe quando o professor diz para você, olha, faz as contas colocando as unidades, alguém ia olhar assim, pô, peraí, você está colocando aí uma libra por litro, mas deveria ser quilo por litro. Mesmo que as pessoas envolvidas não estivessem seguras das contas que estavam fazendo, tá? Provavelmente alguma delas ia olhar assim, pô, peraí, libra, quilo, tem alguma coisa errada. Tá? Então, se expressar corretamente, tá? Explícito é melhor do que implícito. Então, se você coloca as unidades explicitamente, você com certeza vai diminuir a possibilidade de má compreensão do que está acontecendo ali. E bom, com certeza esse não vai ser o último vídeo que eu vou falar sobre unidades, tá? E nesse vídeo aqui eu mostrei como que um problema de unidades quase derrubou um avião, certo? Na verdade, efetivamente derrubou um avião, mas felizmente não de forma desastrosa. E no próximo vídeo do canal eu vou contar a incrível saga que a NASA passa até hoje para migrar do sistema de unidades americano, que é uma variação do sistema imperial de unidades, que a gente deu uma olhada aqui nesse vídeo, para o sistema métrico. E a gente vai ver como milhões de dólares já foram perdidos pela NASA
por simples erros de unidade. Tá? E a gente também vai ver o código-fonte do computador que levou o homem à Lua. Será que o homem foi à Lua usando o sistema americano ou o sistema métrico? Tá? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Se você quiser ser notificado desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com quem você achou interessante, nos acompanhe nas redes sociais também. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro e eu já tiver lançado o vídeo da NASA, eu vou deixar ele linkado aqui no card e também na descrição do vídeo, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.